Pedro Lopes era o 7º filho de uma prostituta na aldeia de Tolima, na Colômbia. Expulso de casa aos 8 anos, depois que sua mãe o pegou acariciando uma irmã mais nova, Pedro foi pego na rua por um pedófilo que ofereceu comida e um lugar para ficar. Em vez disso, o menino foi levado para um prédio deserto e sodomizado, um trauma que causou danos letais à sua psique já distorcida. Pedro dormia em becos e barracas vazias de vilarejos, indo de cidade em cidade e vivendo precariamente nas ruas. Em Bogotá, uma família americana o acolheu dando-lhe alojamento e alimentação, matriculando-o numa escola para órfãos. Aos 12 anos, Pedro fugiu após roubar dinheiro da escola, sua fuga supostamente motivada pelas investidas sexuais de um professor. 6 anos se passaram antes que o futuro monstro dos Andes deixasse outra marca nos registros públicos, desta vez acusado e enviado à prisão por roubo de um automóvel. Em seu 2º dia atrás das grades, na época com 18 anos, foi estuprado por 4 detentos mais velhos. Em vez de denunciar o crime, ele fabricou para si uma faca e saiu em busca de vingança, matando 3 de seus agressores nas 2 semanas seguintes. As autoridades descrevem os homicídios como legítima defesa e acrescentaram 2 anos à sentença de Pedro. Ao ser libertado da prisão, começou a perseguir garotas. Em 1978, estima-se que ele havia estuprado e matado pelo menos 100 somente no Peru. Sua especialidade parecia ser o rapto de crianças de tribos indígenas, mas o tiro saiu pela culatra quando ele foi capturado por um grupo de ayachucos, no norte do Peru, enquanto tentava levar uma menina de 9 anos. Lopes foi espancado, despido e torturado. Os captores estavam preparados para enterrá-lo vivo, quando uma missionária americana interveio, os convencendo a entregar Pedro à polícia. Eles concordaram e Lopes foi deportado em poucos dias. Mais uma vez em liberdade, começou a viajar pela Colômbia e Equador, selecionando as vítimas impunemente. Uma súbita onda de meninas desaparecidas em 3 países foi atribuída à escravidão ou redes de prostituição, mas as autoridades não tinham evidências firmes, nem suspeitos, antes de abril de 1980, quando uma enchente perto de Ambal, Equador, descobriu corpos de 4 crianças desaparecidas. Dias depois, Carvina Poveda observou Lopes saindo do mercado Plaza Rosa com sua filha de 12 anos, Maria. Chamando ajuda, ela o perseguiu, e Lopes foi capturado por moradores da cidade, sob custódia da polícia. Diante do silêncio contínuo de Pedro, a polícia tentou uma técnica diferente. Vestiram um policial de padre e o colocaram na cela com Lopes, deixando-o para ganhar a confiança do suspeito. Quando o suposto padre ouviu o suficiente, Lopes foi confrontado com as evidências de suas confissões e desabou. A ligação com as autoridades no Peru e na Colômbia comprovou partes da terrível história do prisioneiro. Segundo o próprio, ele preferia que suas vítimas transmitissem um ar de inocência, confiança e que fossem muito bonitas. Ele costumava seguir as meninas que queria matar por vários dias, conhecendo suas rotinas. Após saber da vida de cada uma, o psicopata aproveitava o momento em que elas estivessem sozinhas e ia falar com elas. Dizia estar perdido e pedia ajuda, prometendo presentes e doces se as pequenas acompanhassem. Essa era a estratégia utilizada para levar as crianças para longe. Como todo serial killer, o colombiano era persuasivo. Durante a noite do sequestro, convencia as meninas a terem relações sexuais com ele, mas, logo ao raiar do dia, as enforcava. Além disso, nenhuma de suas vítimas foi morta durante a madrugada. O assassino gostava de presenciar a morte através dos olhos delas. Ele revelou seu modus operandi: abusava sexualmente e as matava por estrangulamento e cortes nos pulsos. Ele assassinou pelo menos 110 meninas no Equador, talvez 100 na Colômbia e muito mais de 100 no Peru. Gosto das meninas do Equador, disse ele à polícia. Elas são mais gentis e confiantes, mais inocentes. Elas não suspeitam de estranhos como as garotas colombianas. No decorrer de suas confissões, Lopes tentou justificar seus crimes. Perdi minha inocência aos 8 anos, então decidi fazer o mesmo com quantas garotas eu pudesse. Ele estuprava suas vítimas, depois as estrangulava, obtendo um prazer sádico.
A polícia inicialmente ficou cética em relação às alegações de seu suspeito, mas ele levou os detetives a 53 túmulos nas proximidades de Ambal e desenterraram os restos mortais de meninas de 8 a 12 anos. Originalmente acusado de 53 assassinatos, as acusações aumentaram para 110 como resultado de suas confissões detalhadas. Após ter cumprido os 20 anos de pena máxima no Equador, foi libertado em 1998 e nunca mais foi visto.